end-to-end. Então, eu estou passando uma receita para ele, que é uma receita minha. Ele vai fazer a compra dos materiais, vai fazer os testes de qualidade, vai fazer a produção do item e vai me entregar o produto prontinho. Quando eu falo de um full buy ou OV, que é o Outsourcing Vendors, eu estou querendo dizer que o fornecedor é o dono da receitinha e eu simplesmente coloco a minha marca naquele produto dele. Então, um grande exemplo que a gente tem hoje é a Faber-Castell. A Faber-Castell, ela é a detentora das receitas de lápis de olho, mas nós, como Natura, a gente vai lá, compra esse produto deles e coloca a nossa marca. Daí, quando eu falo de um partial service ou um beneficiamento, é a minha receita, onde eu mando pelo menos um insumo para esse fornecedor. E aí, por que eu mando pelo menos esse um insumo? Porque, falando de custos, é muito mais vantajoso eu trabalhar com um partial service do que um full service. Por quê? No full service, o cara vai me colocar uma porrada de taxações. Então, vai ter um que a gente chama de fee management, que é o que eles cobram para poder gerenciar os materiais, para fazer os testes, para fazer a transformação, e ainda tem, por exemplo, o financial fee, porque como eles que são responsáveis por comprar materiais, então eles cobram uma taxa financeira do que eles estão deixando de ganhar, digamos assim, com o dinheiro que está aplicado numa produção nossa, num insumo nosso, numa produção nossa. Então, quando eu falo de um partial, eu tiro parte dessas taxas. Então, além do benefício fiscal, de eu não precisar, por exemplo, pagar ICMS em cima de uma remessa em regime de beneficiamento, eu também tenho a redução dessas FIIs que o meu terceirista me cobra quando eu trabalho com um full service. E aí, dentro do partial service, a gente tem um processo chamado venda-ordem. Esse processo, ele caracteriza-se por ser uma triangulação, digamos assim. Então, eu compro o meu insumo e, ao invés de eu passar por ele em Cajamar e depois enviar para o meu beneficiador, eu peço para que o meu fornecedor de insumo envie direto para o meu beneficiador. Então, fiscalmente, essa mercadoria, ela é minha, Natura, eu que comprei como Natura, mas fisicamente eu já peço para entregar no meu terceirista para ganhar em tempo, para ganhar em transporte. E aí, quando a gente fala de venda-ordem, aí não se aplica muito o que o Paulo trouxe de qualidade. Por quê? Se eu comprei um óleo e ele passou por Cajamar, eu fiz todos os testes iniciais para ver se aquela matéria-prima ela pode ser utilizada na minha produção. E aí, quando eu mando para o beneficiador, eu já fiz os testes ali de qualidade. Quando eu faço um venda-ordem, o meu material físico ele foi direto para o beneficiador. Então, aí, nesse caso, eu tenho que negociar com o beneficiador para que ele seja o responsável por garantir a qualidade do material. Se der algum problema, aí a gente aciona o fornecedor de insumos, avisa, ó, tá com problema essa matéria-prima, mas no venda-ordem, eu não consigo fazer o teste desses materiais. Quem acaba fazendo é o próprio beneficiador, a não ser que seja um material muito crítico, uma coisa muito específica, que aí eu vou pedir para o meu fornecedor de insumo enviar para mim um lote piloto, para que eu avalie a qualidade do material, para aí sim autorizar, pode mandar via venda-ordem para o meu beneficiador agora. Então, estando um pouco mais familiarizada com os termos, esse daqui é o nosso processo as-is de beneficiamento. Então, de ponta a ponta, ele vai acontecer dentro do SAP ECC, ele tem um volume bem alto de customizações, e são customizações que foram feitas que não necessariamente trazem alguma automação ou agilidade para o processo. E por quê? Então, te explicando desde o início, processo de beneficiamento, lembre-se que a receita do produto é sempre nossa. Então, eu tenho lá uma lista técnica que foi feita junto com o meu time de desenvolvimento de fórmula ou de embalagem, ou o próprio time de P&D, de pesquisa e desenvolvimento.
que, junto com o DLL, decidiram que era melhor mandar esse produto para beneficiamento fora do que a gente produzir internamente. Então, eles enviam essa lista técnica para que o time de compras negocie a subcontratação. Então, lembre-se que a decisão se vai produzir internamente ou fora não é de nós de compras, é do time de DLL junto com todo esse time de desenvolvimento que faz aí as formulações. Então, decidiu-se por ir por caminho de beneficiamento. Eu envio, então, a lista técnica para o time de compras fazer a negociação da subcontratação. O time de compras vai negociar tanto o valor do serviço, de todas essas taxas que eu falei, todo o processo, né, toda a rota, quem é que vai fazer o teste, quem é que vai receber o material, se vai ser o beneficiador, se a gente vai enviar de Cajamar, o que o beneficiador vai ter que comprar para aplicar. Então, é feito toda essa negociação junto com o Ariba. Aí o Ariba aqui, eu até tenho ele integrado ao ECC, mas nem todos os documentos eles são cascateados automaticamente ali para o SAP ECC. Sempre tem alguma reg-info, alguma LOF, alguma fonte de suprimento que eu tenho que manualmente linkar lá dentro do SAP ECC. E aí eu passo para a etapa de planejamento, que vai enviar o pedido de subcontratação. O pedido de subcontratação, ele é somente o meu PA, meu produto acabado, com a explosão de todos os itens que eu vou precisar dentro desse PA. Então, é isso que eu tenho dentro de uma estrutura de pedido de subcontratação. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui. Peraí. Acho que tá off o print da tela, Rê. Uhum, aí, só pegando o ponto ali de compras, até a Fer te mostrar, quando a Rê fala que tem que disparar e criar os documentos, lembra que a gente tem hoje o programa de remessa, registro info, LOF, então tudo isso que compras negocia, depois que ela negociou, por isso que ela fala ali que tem hoje o SAP, ECC e o Ariba, porque no Ariba a gente cadastra o primeiro preço. Então, terminei de fazer a negociação, vou lá, cadastro o material, fornecedor e o preço que eu negociei. Se eu estiver fazendo um reajuste, ou seja, eu já tenho aquele contrato, já tenho aquele cadastro, e eu renegociei os valores, aí eu tenho que fazer isso hoje dentro do SAP ECC. Então, é uma outra entrada. O primeiro preço acontece no Ariba, e o reajuste do primeiro preço ali, que acontece no SAP ECC. Aí, depois de tudo isso, feito todas as atualizações, aí dispara um job que vai criar o registro info, a LOF, o programa de remessa, tá bom? Agora, pode seguir. Então, ó, esse aqui é um exemplo de pedido de beneficiamento. Então, eu tenho aqui quem que vai ser o meu fornecedor terceiro, que é a Sinter, tem o número do meu pedido, e aí na primeira linha eu sempre vou ter o item que está sendo subcontratado. Nesse caso, a gente está falando do sabonete Ecos. Então, eu sempre vou ter aqui o meu Zepac antes da explosão da lista. E aí, depois, eu venho com cada um dos itens que vão fazer parte desse produto. E aí, ponto super importante desse pedido, por exemplo, é que praticamente tudo é o meu fornecedor que vai continuar comprando de sabonete. Eu mando somente um item para ele, que é o noodle, e o resto é ele quem acaba comprando, e aí, e aí isso já vem automaticamente para o meu pedido do que são os materiais dummies. Os dummies são os itens que é o fornecedor quem vai comprar. Eu tenho que ter esse controle internamente, porque quando volta a nota fiscal de beneficiamento, eu tenho que ticar também tudo que eu usei de dummy e compor isso no custo do produto, mas quem é o dono do código de material dummy é o fornecedor, não somos nós. Aí, Hortência, no pedido, provavelmente, quando você estiver ali suportando nos testes, você vai entender que o PA, que é o produto acabado que está sendo beneficiado, tem que estar com aquele código L ali do lado do material. E tudo que foi tudo que o fornecedor comprou tem que estar com F, tá? E não com L. E aí a ideia do beneficiamento com o SFO é que a gente diminui a quantidade de linhas F e aumenta a quantidade das linhas L, ou seja, tem menos materiais dummies e sim mais materiais nossos, tá? Essa é a ideia do beneficiamento, a gente fornecer mais insumos e eles comprarem menos, tá bom? Acho que é isso mesmo.
Então, esse aqui é um exemplinho do pedido que eu tenho de beneficiamento. Aí, voltando aqui para o processo as is de novo. Então, fizemos aqui... Pode falar. Sobre essa questão de menos materiais dummy, não é pior pra gente? Tipo, pode ser bom sistemicamente, mas talvez financeiramente não? Ou não faz sentido o que eu tô falando? Não sei se eu entendi. Mas por que seria ruim? Porque, tipo, é um trabalho, assim, que a gente não tem hoje. Eu entendo que se a gente não trata como dama, é porque a gente vai comprar e mandar pro fornecedor, não é isso? Mas é Ou porque não? mas é porque a maioria desses materiais, desses insumos, a gente já negocia, a gente já compra, mas compra para nossa produção interna. Então, como a Rei falou, a gente vai ter questões fiscais, a gente vai ter todo um trabalho que a gente já faz daqui, a gente só vai fazer em maior volume. E aí a gente consegue ter vários. Como foi a palavra fiscal? Não é isenções fiscais. Benefícios? Isso, exato, entendeu? Porque a gente não vai estar precisando contratar um comprador novo ou criar uma área nova para poder fazer essas negociações, todo esse controle. A gente já faz aqui. A gente só vai aumentar esse volume para poder mandar para o fornecedor, entendeu? Tá, entendi. Que hoje, sistemicamente, a gente não consegue suportar um processo maior, assim, expandir o processo de beneficiamento. Por quê? Você vai entender daqui para frente que muita coisa é controlada na mão. Então, se hoje eu já sofro para poder controlar Noodle, que é a única coisa que eu envio, você imagina se eu tivesse que controlar a caixa, o óleo, a fragrância, não sei, um cloreto, enfim, tudo isso que eu vou adicionando nesse produto. Eu teria que, assim, praticamente ter uma pessoa por material para poder olhar isso dentro da empresa e ainda assim está passível de erro. E Hortência, é uma coisa tão engraçada que acontece no nosso processo hoje, que o nosso fornecedor, eles pedem para a gente vender para eles nossos insumos, que às vezes eles nem têm, entendeu? Então, é algo assim, que a gente vende, depois eles beneficiam em cima daquilo nosso e depois revende. Se a gente já entregasse para eles direto, por a gente ter esse controle sistêmico, a gente não precisaria pagar mais caro uma coisa que a gente vendeu mais barato e depois colocou o preço dentro do nosso produto acabado e vendeu de volta para a gente, entendeu? Olha as coisas que acontecem hoje, tem esse tipo de situações. Hoje a gente trabalha com muitos materiais bitributados, que aí eu vendi para o fornecedor industrializou e vendeu para mim de volta. Então, assim, eu paguei IPI, sei lá, 2 vezes, paguei ICMS 2 vezes para ele e por aí vai. E a gente só não faz o beneficiamento disso porque a gente não tem controle sistêmico, que é muito manual. A gente não consegue fazer isso hoje, porque deveria estar fazendo, entendeu? Entendi. E aí, então, fora essas manualidades que eu já citei aqui, existe um ponto aqui dentro do pedido de subcontratação que é a não harmonização dos processos. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do item, eu tenho um processo distinto de beneficiamento. Então, por exemplo, eu tenho o sabonete, né, que é o exemplo mais claro de produto que eu beneficio. Quando eu vou falar da revista, que é um produto que também entra no processo de beneficiamento, porque eu mando o papel para o meu terceiro, ele segue um processo assim totalmente diferente. Aqui nessa etapa do envio de subcontratação, para você ter uma ideia, quem envia esse pedido é compras direto. É o time de CPS que está abaixo da estrutura de compras. Então, assim, existe uma desarmonização dos processos gigantesco. Digamos que, assim, conforme eu fui vendo que dava para beneficiar algum item, eu fui construindo processos totalmente distintos para eles. E, sistemicamente, a gente sabe que fica muito mais fácil e muito mais barato quando eu tenho um processo só para um tipo de compras. Se eu começo a segregar muito de acordo com o time de produtos, aí não tem sistema, não tem processo que isso sustente. Então, depois de enviar aqui a criação do pedido de subcontratação, eu preciso mandar os meus noodles. Eu preciso criar uma remessa para enviar esses insumos para o meu terceirista, que aí, nesse caso, sai direto da nossa planta, lá do Ecopark. Então, a gente já fez todos os testes, já sabe que o noodle não está contaminado, que podemos enviar para o fornecedor. E aí, aquilo que eu falei sobre
cada processo, cada produto tem o seu processo, se repete aqui. Por quê? Hoje, quem está criando esse pedido é o time de transportes, não é planejamento quem cria. Quem cria essa remessa para enviar, conforme demanda aí de planejamento, é o time de GDM, que aí seria a área ali do Marcelo. Aí a gente faz o envio desses insumos para o fornecedor, que recebe e realiza a produção do item acabado. O time de recebimento realiza a prévia desses itens, e aí aqui eu tenho uma Z que ela é só para fazer recebimento de beneficiamento. Então, ao invés de eu entrar, sei lá, numas 5 telas, eu entro em uma e aí eu faço a prévia aqui dentro do SAP ECC. Aí você me pergunta, mas deixa um pouco mais automático o processo? Não, não deixa. Só para que ao invés de eu entrar em 5 telas, o operador ele vá lá e entre só em uma para poder realizar a prévia. Depois é feito a baixa dos insumos e o recebimento do produto acabado. E aí, quando eu falo de baixa de insumos, nós não temos perdas cadastradas na lista técnica. Então, teoricamente, o que eu mandei para o fornecedor, ele deveria retornar. Eu não deveria ter nenhuma perda. Mas, como é um processo manual, então, contratualmente, o time de compras negocia uma perda que o fornecedor pode ter no processo, que geralmente é de 3% a 5%, e aí, semestralmente, eu vou fazendo esses encontros de contas. Por exemplo, o fornecedor falou que na nota A, B e C, ele teve 3% de perda, então quando eu for contar o inventário físico dele lá na planta dele, eu preciso levar isso em consideração. Se bater com o que o fornecedor foi me avisando que ele teve de perdas, então eu só jogo essas perdas para uma conta de perdas aqui da Natura. Mas vamos supor que com essas perdas que ele me informou, ele deveria ter, sei lá, 10 noodles lá na planta dele, mas na verdade ele só tem 8. Essas 2, que ninguém sabe onde é que foi parar, aí eu peço para o meu fornecedor me pagar por isso. Entendeu? O tamanho da manualidade que é esse processo, porque não está dando para escalar. Entendi. Quando você chama de escalar, você quer dizer aumentar ou Isso, reduzir? expandir. Perfeito, expandir. Isso para aumentar a nossa capacidade. Isso para aumentar o número de produtos beneficiados, de insumos beneficiados. Lembra que eu falei para você que seria muito mais vantajoso se eu enviasse para o fornecedor? Só que hoje eu não tenho sistema e nem processo para suportar isso. Entendi. Mas, assim, a nível de mercado, a gente continua com a mesma participação. A gente só vai melhorar as coisas entre a gente. Seria isso? Isso. Para fins de números de vendas, o que a gente está fazendo aqui não interfere nada com o que estão vendendo. A questão aqui é se a gente está melhorando ou piorando a margem dos produtos. Tá, pelas questões fiscais, etc. Isso, exato. Vamos supor que, eu mandando esse item no full service, eu estou com 60% de margem, mas eu poderia chegar a 70% se eu enviasse esses materiais, entendeu? Estou chutando, não sei qual que é a margem desses produtos. Estou chutando mesmo. Entendi. Então, por um momento eu achei que uma das intenções era produzir mais para poder vender mais, porque talvez a gente não estivesse dando conta de toda a demanda que a gente tem hoje. Existem projetos que sim, a gente está esperando um beneficiamento melhorado no sistema e no processo para a gente começar a fazer. Por exemplo, montagem de kits. Hoje, quando eu falo de um presente na revista da Natura, então vamos supor que eu tenho três hidratantes de Ecos e uma caixinha para poder fazer um presente. Eu mando 3 unidades de Ecos para a consultora e a caixa à parte para que quando chegue, ela monte essa caixa e coloque os Ecos dentro dela e feche e aí venda como um presente. Por quê? Porque eu não tenho um sistema para suportar
fazer o beneficiamento desses kits, que é eu mandar para um terceiro realizar justamente a mão de obra de colocar esses ecos dentro de uma caixinha, dentro de um berço, um blister, e já deixar prontinho ali para poder mandar para minha consultora. E aí, o que acaba acontecendo? Essa consultora não vende isso como um presente. Ela vê que sai mais barato ela comprar dessa forma do que se ela comprar 3 ecos separados, ela joga a caixa fora e vende esses ecos com uma margem de lucro maior para ela, entendeu? Uhum. Porque vem desmontado mesmo, vem fora do blister, então não é um presente. Eu posso comprar e vender esses ecos separadamente também. Entendi. Então, assim, esse é o tipo de projeto que a Natura está esperando que tenha um processo de beneficiamento melhor estruturado para passar a fazer. E aí, quando eu mandar para o meu terceirista, para ele colocar num berço bonitinho, fechar, lacrar, aí diminui as chances da consultora não vender aquilo como um presente. Me entendi. Ficou claro. Aí, aqui nesse slide, eu vou entrar no que a gente está pensando para o To Be. E aí, assim, de forma bem resumida, com tudo isso que a gente falou, a gente está querendo padronizar os processos para que sistemicamente sigam o mesmo fluxo. Óbvio que existem questões fiscais para cada tipo de beneficiamento que você faz, mas aí é uma outra coisa do processo. Aí é mais um business case da área do que falando aqui do processo de beneficiamento. A gente está trazendo mais ferramentas para poder dar um pouquinho mais de controle e agilidade para esse processo e, principalmente, chegar aí nas nossas metas de diminuição de customizações dentro do ERP. Que acho que o Paulo já deve ter adiantado, mas é por isso que a gente está nessa mega transformação, porque a gente não quer mais um ERP todo customizado e cheio de Zs. Perguntar para vocês. O processo... Por isso que todo dia você escuta uma ferramenta nova, Hortência, porque agora a gente não vai fazer nada no SAP, é tudo ferramenta especialista. Isso aí, a gente quer contar com todas as atualizações do SAP, toda a inteligência artificial dele, que hoje não dá para fazer porque o sistema é todo customizado. Então, se a gente recebe uma atualização do SAP, basicamente a empresa para. A gente não consegue fazer mais nada. Entendi. Então, esse aqui é o To Be, e você vai ver que o To Be, falando do processo, não do sistema, ele não vai mudar nada. O que vai mudar são as ferramentas que a gente está agregando a cada uma dessas etapas para integrar-se ao SAP, ou seja, mandar as informações já automaticamente para poder não fazer mais nada manual dentro do SAP. E também para a gente, de alguma forma, dar um pouco mais de controle para esses processos que a gente precisa desse controle. Então, aqui dentro de DLL, com a lista técnica, eu tenho a inclusão do PLM, que é quem vai fazer a gestão de produtos, a partir do Go Live. Acho que esse Go Live, na verdade, já está previsto para esse ano, do PLM. Então, o PLM ele começa a fazer a gestão dos produtos, ou seja, a gestão da lista técnica dos produtos, e aí eu não corro o risco de ter lista técnica diferente do SAP e do programa de gestão de produtos. Eu vou ter as transações de lista técnicas bloqueadas no SAP, justamente para que qualquer alimentação que tiver que ser feita, seja feita direto no sistema de gestão de produtos. E aí, dentro desse sisteminha aqui, eu posso criar uma infinidade de campos customizáveis que antes era dentro do SAP e que agora eu vou levar tudo para o PLM. Então, se eu precisar colocar lá validade, aplicação, não sei o que lá, enfim, eu customizo todos esses campos dentro do PLM e envio só o essencial mesmo para o ERP. Aí, compras, a Fê acho que já explicou bastante para você aí sobre o Coupa, né? Todos os benefícios. Você acha que eu preciso entrar nisso aqui, Paulo? Acho que não, né? Não, acho que não precisa, não. Tá. Pode seguir. É assim, só vou dar um highlight aqui. A única mudança, Hortência, foi aquilo que eu te falei. Hoje a gente cria, quando cria lá o primeiro preço e tudo mais, a gente cria e depois vai para o programa de remessa. E esse programa de remessa que é associado lá no planejamento, tá bom? Agora a gente está saindo do programa de remessa e está indo para contrato e pedido, tá bom? Essa é a única diferença aqui. Acho que a única coisa que eu vou acrescentar aqui do Coupa é o que a gente está chamando de automação de base de terceiros.
Lembra que o Paulo falou que os itens que o meu fornecedor compra como dummy são os itens que eu, Natura, também compro? Então, eu já tenho negociação para isso? Uhum. Todo ano é o time de compras da Natura quem negocia todos esses materiais que o fornecedor compra. Então, por exemplo, a caixa Natura. Eu tenho a negociação interna da Natura, porque a Natura compra um volume gigante de caixa da Natura, e tem o custo para os fornecedores, porque eles também compram essa caixa. Mas é a mesma pessoa quem negocia. É sempre o time da Natura que negocia esses produtos. E aí, eu chamo de base de terceiro justamente essa base de materiais que é negociado pela Natura, mas que quem compra são esses fornecedores terceiros. E isso era gerenciado dentro de um Excel. Então, tinha que contar com o comprador lembrar de atualizar, com ninguém fazer nenhuma bobagem ali no arquivo e sumir com alguma informação. Em ter um DLL para poder sempre deixar isso numa base onde todo mundo tivesse acesso. Então, assim, era um negócio muito manual e muito passível de erro. E aí, algo que, junto com o Coupa, está vindo é uma automação dessa base. Então, essa base vai estar dentro do Coupa, e sempre que eu fizer um reajuste de preço, por exemplo, com a Klabin, com a Caixa, isso já vai valer também para a base de terceiros. Então, vamos supor que eu negociei 10% para qualquer, como é que fala? Para qualquer compra de Caixa Klabin. Custava R$1, vai começar a custar R$1,10 para a Natura, por exemplo, mas aí já custava R$1,10 para o fornecedor terceiro, vai passar a custar, sei lá, nossa, gente, 1,25. Minha conta não estou conseguindo fazer conta agora. Isso já vai baixar automaticamente. Quando eu colocar lá que é 10% de reajuste, todas as bases que têm esses códigos de materiais atrelados à Caixa Natura vão sofrer o reajuste já automaticamente. Ficou claro? Ficou. A Fernanda tinha acabado de me explicar essa questão da. Não exatamente, ela não tinha me falado tão a fundo como que ia ficar sistemicamente, mas essa questão da gente negociar para fornecedor, etc., ela tinha acabado de me falar. Como isso tem muito a ver com dummy, com beneficiamento, com terceiros, então a gente está trazendo que é um benefício da transformação para a empresa. Não é que a gente está fazendo isso dentro do S4, mas com essa transformação que a empresa está fazendo, é mais alguma coisa que a gente tá facilitando aí e deixando um pouco mais gerencial para todo mundo. Entendi. Aí, dentro de planejamento, está vindo o online, quem vai fazer a gestão de demandas. E aí, para o que tange a beneficiamento, o que isso traz de benefício? Melhor visibilidade do estoque que eu tenho no fornecedor. Então, quando eu falo, por exemplo, do meu noodle, eu vou ter uma planta cadastrada para cada beneficiador, para cada fornecedor terceiro dentro do online. Algo que eu não tenho dentro do S4, a não ser que eu customize. Então, eu vou conseguir meio que abrir um leque e enxergar por fornecedor tudo o que ele tem, tudo que ele está usando, como é que está a projeção futura dele. Então, assim, eu consigo abrir uma janelinha específica para olhar aquele fornecedor, ao invés de eu abrir um painel para ver por matéria-prima onde que está cada material, sabe? Eu consigo, na verdade, fazer um planejamento muito mais acurado com o beneficiador através do online. Você tem alguma pergunta antes de continuar? Eu vou perguntar de uma vez. Tipo, na prática, a gente tá. Eu acho que você falou, não tenho certeza. Na prática, a gente está substituindo as customizações por outros sistemas paralelos ao SAP. E esse sistema, e o SAP, nesse caso, passa a maior parte do tempo hospedando informação. A gente gosta de usar a palavra que estamos tirando as customizações do RP e levando para sistemas especialistas. Então, são sistemas que já foram criados para olhar esse tipo de informação. E aí a gente traz de informação para o SAP só o que é relevante para o RP. A gente deixa
trazer qualquer tipo de sujeira ou informação que não necessariamente a gente precisa usar dentro do RP. Por exemplo, base de terceiro, a gente não usa para nada isso daí. Então não teria, assim, a gente não precisa, como que fala, escriturar isso daí, por exemplo. Então não tem por que trazer para dentro do SAP. Deixa lá só na ferramenta especialista, que é o Copa, que é quem faz gerenciamento de compras. Entendeu? Entendi, não é exatamente o que eu tinha pensado. Mas eu ficou claro agora. É mais ou menos o que você tinha pensado, mas aí só já puxando um pouco mais da sardinha para o nosso lado, a gente sempre fala que estamos tirando do RP o que não precisa estar lá e levando para ferramentas que já foram feitas para isso, para conter essas informações. É agregar mais valor, né? Tipo, isso, perfeito. Não é uma troca de uma coisa pela outra e depois um Ctrl+C dos dados do sistema paralelo para o SAP. Entendi. Isso, exato. Nunca vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente está melhorando, trazendo essas ferramentas. Entendi, ficou claro. Obrigada, Rita. Daí, quando a gente fala de ter que enviar remessas para o fornecedor, a gente tem estudado bastante esse processo de venda à ordem. Por quê? Porque se eu tiver que passar por Cajamar todos esses insumos, pensa que eu vou ter que continuar planejando espaço para poder armazená-los até a hora de mandar para o meu beneficiador, e eu vou ter que continuar também pagando por esse custo, por essa perna a mais de transporte. Então, por isso que a gente tem falado bastante de venda à ordem, que é o processo onde eu compro a caixa Klabin, por exemplo, e mando a Klabin entregar direto no meu fornecedor. Então, eu não preciso estudar espaço aqui dentro e eu não preciso pagar por essa perna mais para entregar primeiro para mim, para depois eu enviar para o beneficiador. Diga, Paulo. E agora me surgiu uma dúvida assim da reunião de sexta, quando a gerente ali de compras falou que eles preferem que seja beneficiamento ao invés de venda à ordem por conta de alguns custos extras. Então essa conversa ela tem que ser mais sênior entre quando isso vai ser venda à ordem, porque compras prefere beneficiamento, mas ela não está olhando o lado do operacional, olhando o lado ali de GDM, de toda essa parte aí, porque tem confrontos de saving aqui, certo? Vamos dizer assim. Aí essa é uma discussão, porque ela falou lá, controle de qualidade, se a gente faz em casa, a gente já tem tudo isso e não precisa gastar dinheiro para fazer isso, porque ela descobriu isso com o fim do caso do Projeto União, com o caso do Full Service e tudo mais. Entra nessa contradição e uma discussão aí já entre eles para ver se vai ser venda à ordem ou beneficiamento? É por isso que, quando a gente vai olhar, por isso que o Fábio falou bastante da questão do roadmap, né? Quando for fazer roadmap, não adianta pegar 100 SKUs, não adianta pegar uma família de produto, precisa, sei lá, pegar um Zetapack específico, por exemplo, litrão, que a gente sabe que a margem dele está, assim, catastrófica depois que migrou para o full service. Vamos avaliar esse produto inteiro para ver o que faz mais sentido. Um beneficiamento por venda à ordem ou se eu trago os insumos para cá e faço um envio de Cajamar. Por quê? Lembra das FIIs que eu comentei? Do Fee Management? Hoje, por exemplo, sei lá, esse Fee Management deve estar em uns 6% para o full service. Quando eu falo de trazer ele para o beneficiamento para o venda à ordem, pode ser que ele caia de 6% para 4% só. Por quê? Porque o fornecedor vai ter que planejar espaço para armazenar esse insumo e vai ter que fazer os testes desses materiais, desses insumos que chegam lá para ele. Então, quando ele coloca na ponta do lápis, acaba não tendo muito ganho em fee management. Mas aí vamos fazer um estudo, que se a gente fosse trazer para Cajamar, calcular o espaço físico, talvez eu tivesse que, sei lá, contratar um terceiro, talvez esses testes que eu preciso fazer, eu também não tenho em casa, então ao invés de 4% ia me custar 5%. Opa, pera lá. Compensa mais eu ainda mandar via venda à ordem por terceirista. Acho que vai ser estudo de SKU por SKU, e aí junta Exato. toda a área envolvida e faz esses estudos e vê pós e contras. Exato. Vai ter que tudo isso, vamos pegar toda essa cadeia aqui, esse
vai por um jeito. É estudar esse carro por esse carro. Não, ficou claro, faz total sentido. Então, é por isso que elas falam que, mas se eu fizer venda à ordem, pode ser que não caia muito o meu custo. É aquela frase que o Fábio fala sempre, processo acima da área. Então, é um processo do especificar, e não cada um olhar compras, olhar meu lucro e esquecer do restante. Que é o que trouxe ali. Não é olhar a área, e sim olhar o processo daquele material. Fechou. Bom, então eu vou ter esses 2 cenários para enviar insumo, o venda à ordem, que é esse processo que a gente já falou, que fiscalmente é a Natura quem compra, mas fisicamente já vai, e o envio de Cajamar é quando eu já tenho o material em casa, eu vou lá e envio para esse fornecedor. Exemplos de materiais que, por exemplo, que eu sempre vou enviar de Cajamar. Corante. Porque corante eu mando, tipo assim, muito pouco para a produção dos itens. Então, dificilmente eu vou ter um fornecedor que precisa receber tanto corante a ponto de eu mandar um lote inteiro direto do fornecedor do insumo para eles. O que eu vou fazer? Vou trazer para Cajamar, né? Vou comprar, vou trazer fisicamente para Cajamar, e aí aqui eu faço a separação do que eu vou usar em Cajamar e do que eu mando para o meu beneficiador. Deixa eu ver que. Tá. Aí aqui a gente trouxe o ADD Tax para poder ajudar a gente nessa parte fiscal. Porque quando eu falo de beneficiamento, eu tenho muita nota envolvida. Então, assim, eu vou precisar de uma área para dar o start nessas notas. Mas uma vez que eu já tiver startado o processo, digamos que o ADD Tax, ela vai identificando qual que é o CFLP que está naquele pedido, e aí vai gerando as notas tanto de cobertura quanto as fiscais de estoque aqui ou no fornecedor. Então, é para isso que a ADD Tax ela serve, para poder gerenciar essas notas. Vou te dar um exemplo, tá, Hortência? Nesse caso aqui de venda à ordem, aqui eu teria 1, 2, 3, umas 4 notas para poder emitir. Então, você imagina uma pessoa, emiti a primeira, agora vamos lá, vou emitir a segunda, agora vou emitir a terceira. Então, ao invés de eu ter uma pessoa que vai fazer isso por etapas, eu tenho uma ADD Tax já fazendo o fluxo completo, já cobrindo o fluxo completo. É mais ou menos isso. E algo da ferramenta que também a gente não tinha tão bem explorado dentro do SAP ECC, Cockpit de Controle, que é justamente eu ter um recorte de todas as notas que estão em beneficiamento, por períodos, por fornecedor, por material. Então, a gente está desenhando dentro do ADD Tax, ter um monitor onde eu consiga fazer todos os gerenciamentos direto na ferramenta, ao invés de ter que fazer uma Z para poder olhar tudo isso dentro do SAP, entendeu? E acho que de ponto de atenção aqui que eu só traria é o que a gente falou bastante, de que vamos precisar ter uma equipe dedicada para poder olhar isso aqui. Então, eu vou precisar de um planejador MRP só para olhar o que eu preciso mandar para o meu fornecedor. Aí eu vou fazer de novo um paralelo com o fee management dos terceiristas. Lembra que eu falei que conforme eu vou pedindo as coisas, ele vai acrescentando uma taxa? Vamos supor que ele coloca 1% em cima do custo, que é para ele fazer o gerenciamento dessa matéria-prima, que é quando eu tenho que comprar, o quanto que eu tenho que comprar, para qual período que eu tenho que comprar. Esse, por exemplo, é um custo que eu vou tirar da composição do meu produto. Por quê? Se eu estou falando que eu vou fazer interno, eu estou falando que então eu vou ter uma pessoa desse lado fazendo isso. E aí é nessas horas que a gente começa a estudar se vale mais a pena eu pedir para o meu fornecedor colocar 1% no custo ou ter uma pessoa aqui dentro que vai olhar não só um produto, mas uma série de produtos, né? Então é por isso que a gente aqui pegou bastante no pé nessa questão da equipe dedicada. Vai precisar, porque senão eu vou ter que continuar pagando por esse gerenciamento lá pelo fornecedor. Uma curiosidade, quando a gente vende matéria-prima para o fornecedor, a gente vende o preço de custo, tipo, o preço que a gente pagou? A gente tem que adicionar um markup, porque legalmente falando, a gente é obrigado a adicionar um markup. A gente não pode vender pelo preço que a gente comprou. Entendi. Então, obviamente, ele também vai ter que
Também vai ter que colocar um markup em cima disso. Por isso que eu falei que a gente bitributa tudo, o que a gente vai comprando. Entendi. Daí, aqui é aquela parte de qualidade que o Paulo trouxe, porque se eu mando por um venda-ordem, tudo isso aqui de qualidade vai ficar com o fornecedor? É o fornecedor quem vai fazer, que é o que a gente ainda não tem 100% desenhado. Provavelmente sim, tá, Hortência? Se a gente mandar por venda-ordem, a gente vai deixar que ele faça os testes, salvo se for uma coisa muito específica, que o teste é muito caro, e aí o cara tem que terceirizar, aí a gente traz para dentro de casa e faz aqui. Mas salvo esse tipo de situação, a ideia é que o fornecedor quem faça as etapas de qualidade direto na planta deles. Até porque hoje, via dummy, esse cara ele já faz isso dentro da fábrica dele, né? Quando ele compra, de novo, sei lá, caixa Natura, né, do meu fornecedor terceiro, que aí é um item que é o item dummy. Ele que faz os testes dentro da fábrica dele, se está aceitável ou não esse material para uso. E, por fim, etapa de recebimento, que aí a gente agrega também o ADD Tax e o recebimento unificado. Então, eu não vou ter mais uma prévia de recebimento por tipo de processo. Eu vou passar a ter um sistema único de prévia. Então, o que vale para o meu beneficiamento vai valer para o meu consignado, vai valer para qualquer outro tipo de material direto, por exemplo. E aí, no caso do recebimento, eu também tenho uma triangulação quando eu entrego o produto acabado. Então, eu posso tanto entregar fisicamente em Cajamar, para que o Cajamar distribua para algum outro centro da cosmética, ou eu posso fazer uma triangulação, que é o que acontece, assim, 90% dos casos, tá? O meu beneficiador, ele fiscalmente manda isso aqui para Cajamar, mas fisicamente vai para Itupeva. Não sei se você já ouviu falar do hub de Itupeva. Ele é o nosso pulmão, assim. Cajamar praticamente não recebe nada fisicamente. A gente triangula praticamente tudo que é de produto acabado direto para Itupeva. E é Itupeva quem armazena lá. E aí, aqui, do mesmo jeito que eu tenho todo aquele fluxo de um monte de notas para o venda-ordem, eu também tenho para triangulação. E aí, a ADD Tax ela vai fazer o mesmo trabalho, também de agilizar a emissão dessas notas, de cobrir para todo o processo de triangulação. Então, assim, é o Startei que vai ser uma triangulação, a ADD Tax vai lá e vai cobrir todo o processo com as notas que precisa. E aí, por fim, baixa de insumos. Isso aqui ainda está em discussão, Hortência, por quê? Chegamos a uma conclusão de que não dá para colocar as perdas lá na lista técnica para a gente tentar deixar o processo com uma automação maior aqui de baixa. Então, qual que é a nossa sugestão como projeto para o time de negócios? Aumentar a frequência de contagem. Porque senão a chance de começar a se perder estoque, a gente começar a ter que cobrar uma grana muito alta do fornecedor por estoque perdido, é grande. Aí você me pergunta, mas não tem como o SAP fazer mesmo alguma coisa de forma automática? Teria se tivesse documentado. Se em cada lista técnica a gente colocasse que, sei lá, da caixa a gente perde 2%, do óleo a gente perde 3%, do não sei o que a gente perde 4%, talvez a gente conseguiria automatizar. Mas parece que já foi feito isso no passado e não deu muito certo. Então, a gente está tentando desenhar de uma outra forma para quando a gente fizer a baixa desses insumos, também já meio que on time ocorra uma contagem com o fornecedor. Entendi. Por que não dá para... Porque a gente estava tendo dupla perda. Tipo assim, informava na lista técnica 2%, mas aí o fornecedor, ele colocava lá que ele tinha mais 2%, e aí começou a se perder o controle disso. Então, é melhor informar no momento em que o fornecedor faz a entrega do PA, que aí ele fala, ó, perdi e tá dentro do que está acordado contratualmente entre nós. Em resumo, Hortência, porque o nosso processo é muito manual, muito arcaico, e aí acaba que as informações não conversam, e aí acontece tudo isso. Então a gente prefere não fazer hoje do que ter essa dupla perda. Uhum. Então, tudo automatizando, se tornar um processo mais fluido, fica muito mais fácil ter esse controle e essas ações. Então é algo que vai estudar para ver se a gente consegue voltar a ter isso, né? Pode falar, Fer.
E não, eu não sou engenheira de produção, mas pensa que a perda, ela nem sempre ela vai ser um número exato. Às vezes o cara configurou 1 centímetro ali diferente, a máquina, alguma coisa, que ao invés de perder 2, perdeu 3. Por isso que no contrato a gente não coloca que pode perder 2 ou 3, a gente coloca de 3 a 5. Então, se tiver dentro desse. Como é que fala? Dessa margem tá aceitável. Porque a gente está falando de máquinas que um dia o cara operou corretamente, no outro pode ser que não tenha operado da melhor forma. Certo. E, bom, é isso que eu tenho para te falar de beneficiamento. Já até estouramos o horário. Vamos marcar mais uma para falar de consignado? Ai, sim, nossa, foi muito bom. Que bom. Ficou muita coisa. Sabe aquelas informações soltas na cabeça? Que você meio que não consegue juntar elas e fazer nada com aquilo? Uhum. Algumas coisas estão começando a fazer sentido, algumas reuniões que eu ouvi que eu não entendi nada, tô começando a entender o que estava acontecendo ali. Ai, que bom, então. Bom, então vamos marcar mais uma agenda para a gente falar de consignado Marquei para e quarta-feira, tá? Já achei um horário vago aqui na manhã. Vocês querem às 10? Vocês preferem às 11? às 10 na quarta? Não, pode ser, tá bom, para Ou mim. de 11 ao meio-dia? O que vocês preferem? Não, às 10 acho que tá melhor. Tá bom. Fechou, então. E aí, qualquer coisa, Hortência, tá bom? Estamos juntas. Tá bom, Vi, obrigada. Obrigada, Nada. meninas. Bom Tchau, almoço. Tchau, gente. tchau. Tchau, Paulo, bom almoço.